meus queridos alunos, amigos. É com muita alegria que nós encontramos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar rapidamente dos conceitos básicos sobre a teoria geral do Estado, né? O primeiro desses conceitos são ligados à forma de governo, né? O que são essas formas de governo? As formas de governo podem se dividir em de tirania, que são governos autoritários, tiranos, que não respeitam as casas democráticas constituídas como Congresso Nacional, Supremo Tribunal, Legislativo, Judiciário, né, o próprio Executivo, que tem suas alas e suas sedes administrativas, como os ministérios, as secretarias. Em governos tirânicos, nós não temos essas secretarias e esses ministérios. As pessoas todas estão subordinadas à figura do tirano, né? Ou da tirana, no caso, né? Então, tirania é uma forma arbitrária, né? Excessiva, que foge à regra, que foge à lei. As monarquias são aquelas em que nós temos um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, né? Em que há uma linha de segmento em que a representação do Estado passa de pai para filho de modo hereditário. E a democracia, que é essa grande e importante representação popular, em que o povo participa ativamente através da democracia participativa, da democracia direta ou da democracia indireta. E a república, né, que também é uma forma importante. Aqui no nosso caso, no Brasil, nós temos uma forma republicana democrática, né? Nós somos uma república federativa do Brasil. Por sermos uma república, nós não vivemos uma democracia, né? Então, no nosso caso, o nosso regime é uma república presidencialista. Lá, por exemplo, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, nós vamos ter uma monarquia parlamentarista. Então são diferentes. As formas de Estado. O Estado, entendemos então essa forma do Estado se organizar dentro do seu território juntamente com o seu povo, né? Usando a estrutura e o seu poder relativamente organizado através de uma lei, de uma constituição. Então cada país se organiza através de uma forma de Estado. Então nós temos os estados unitários e os estados compostos, né? Alguma literatura ligada ao direito constitucional vai trazer estado unitário e federação, né? No nosso caso, por exemplo, o Brasil é uma república federativa, né? Então juntou as unidades federativas num único estado. E nós temos unidades compostas, como é lá no Reino Unido, que nós vamos ter a Escócia, nós vamos ter a Inglaterra e a Irlanda do Norte, né? Então são formas de Estado que podem ser compostas ou que podem ser unitárias, como no nosso caso. O sistema de governo pode se dividir entre presidencialista e parlamentarista. No exemplo que eu dei agora há pouco, eu dizia que o Brasil é uma república presidencialista, que nós temos um presidente da república, já tivemos uma presidenta da república, né? E quando nós temos esse presidente, o presidente é escolhido através do voto, já que nós somos uma democracia, é o próprio povo que vai às urnas e escolhe então o seu representante, né? Em governos parlamentaristas, como é na Grã-Bretanha, nós vamos ter lá na Inglaterra, no Reino Unido, né? Nós vamos ter um parlamento. E nesse caso, o parlamento é eleito e depois nomeia aquele que vai ser o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro é quem vai fazer o papel de chefe do executivo. E o parlamento faz o papel de parlamento, ou seja, daqueles que vão elaborar leis, aprovar leis e fiscalizar o poder executivo. Tá certo? O regime político, ele pode se dividir entre democracia e regimes totalitários. Nós também já falamos dos dois no primeiro slide aqui da nossa videoaula, né? As democracias vêm de demos e kratos, né?
Então a democracia significa governo de muitos, né? É um governo popular em que tem a participação ativa do povo. As decisões são tomadas juntamente com o povo ou de representantes eleitos pelo povo. Nas democracias, nós não temos governos tirânicos, autoritários, totalitários, que são governos que não respeitam a Constituição, não respeitam a vontade popular, impõem a sua vontade e usam da força, usam de exército, usam da polícia, que reprime qualquer manifestação contrária às decisões do regime totalitário. Então nós já tivemos regimes totalitários como, por exemplo, o fascismo, né, o nazismo, o stalinismo, são exemplos de governos, né, de regimes políticos totalitários, regimes autoritários, que não acatam decisões dos parlamentos, do poder legislativo, que não estão subordinados a uma decisão do poder judiciário e que, portanto, impõem a sua vontade diante da vontade do povo e das casas, né, constituídas que deveriam compor um governo se ele fosse democrático, né? Então, os regimes totalitários são autoritários, não respeitam a participação popular, eles tolhem o direito de liberdade, eles fazem um pente fino na censura, né, dos órgãos constituídos. Então, os jornais não podem noticiar tudo à vontade, o povo também não pode manifestar a sua liberdade de expressão à vontade. Há sempre ali um controle por parte do Estado totalitário, né? Enquanto que nas democracias nós temos essa ampla liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, nós temos a maneira de publicar livros, de cantar e de compor, né? Tudo isso é respeitado dentro das democracias, né? Prevalece sempre a vontade popular, o povo ou participa diretamente ou indiretamente através dos seus representantes eleitos, né? Nós temos uma regularidade de eleições aqui no Brasil a cada 4 anos, né? Nós temos eleições, então quer dizer, há uma regularidade, uma alternância do poder, né? Isso é importante, isso é rico, isso faz com que um país possa se desenvolver bem. A tendência das democracias atenderem melhor à vontade do povo é muito maior do que os governos totalitários, que são governos violentos, né? Governos que há uma forte manipulação e um controle por parte da imprensa, da publicidade, daquilo que acontece. O Estado totalitário controla, vigia isso o tempo todo e impede que as pessoas possam expressar livremente aquilo que elas pensam, aquilo que elas gostariam de dizer, de se expressar, tá bom? A democracia, então, é um governo do povo, né? O povo que exerce essa soberania. Então, no nosso caso, no Brasil, a nossa própria Constituição, artigo 1º, vai falar que o poder é exercido pelo povo, que o exerce através de representantes eleitos, né? Então, o sistema político em que os cidadãos vão eleger os seus dirigentes políticos, né? Através de eleições periódicas, que no nosso caso, a cada 4 anos, nós temos uma eleição, né? Nós temos a regularidade de eleições no Brasil. A democracia pode se dividir em 3. Democracia direta, que é aquela que o próprio povo participa, né? Então, quando nós vamos, por exemplo, no condomínio, escolher a cor da pintura, né? da quadra ou da fachada do prédio, né? As pessoas vão à assembleia e cada um vota livremente, né? Levantando a mão ali. Esse é um exemplo de democracia direta, porque a própria pessoa vota, ela mesma está escolhendo diretamente, né? As democracias diretas também acontecem nas salas de aula, quando a gente escolhe o representante da nossa sala, o professor que vai ser, né? Os professores que vão ser os homenageados da turma lá no final do ano, são exemplos de democracia direta, né? A democracia representativa é essa que a gente escolhe a cada 4 anos, no período em que há as eleições periódicas, né? Então, nós votamos no prefeito, na prefeita, no governador, na governadora, presidente, presidenta, senador, senadora, deputado estadual, deputada federal, deputado federal, deputada estadual, vereadores, né? Então, nós votamos naqueles ou naquelas que vão ser os nossos representantes.
Essa é a democracia representativa. E a democracia participativa é aquela mais ampla, em que a gente participa ativamente através de outros mecanismos com os quais o povo pode exercer o seu direito de manifestação e de participação política. Então, através do referendo, através do plebiscito. Lembrando que o referendo é quando a gente referenda uma lei, né, que já está em vigor. Então, nós tivemos recentemente um referendo, né, algum tempo atrás no Brasil, um referendo para votar sobre a liberação ou não de armas de fogo e munição no Brasil, né? Salvo engano, isso foi em 2006, né? Então, o Estatuto do Desarmamento foi publicado, ele entrou em vigor e se previu que daí a tanto tempo aquele artigo 26, salvo engano, seria votado para saber se nós autorizaríamos ou não a comercialização de arma de fogo e munição. Então, a lei já estava em vigor, mas um artigo apenas estava sujeito à mudança através do referendo. O referendo vai referendar algo que já está em vigor, ou não referendar. E nesse caso, né, o referendo que aconteceu venceu a proposta, né, de não comercializar arma de fogo e munição no Brasil, né? Outro tipo, né, de democracia participativa é através do plebiscito. O plebiscito é uma consulta prévia antes de elaborar a lei, né? Então, nós tivemos aqui, né, próximo de nós, né, em Uberaba, nós tivemos um município de Delta que quis se emancipar. Então, antes de elaborar a lei, foi consultado, foi feita uma consulta prévia, um plebiscito no município, né, de Delta, para saber se a população queria se tornar independente do município de Uberaba. Então, se discutiu pós e contra dessa emancipação, foram às urnas e o plebiscito resultou na vitória, né? O povo quis que Delta se tornasse um município independente do município de Uberaba. E aí, então, foi elaborada a lei e Delta hoje, né, é um município independente de Uberaba. Isso é um exemplo de plebiscito. Então, a plebiscito é a consulta prévia antes de elaborar uma lei. E o referendo é uma lei que já está em vigor e apenas uma parte dela vai ser referendada no futuro através da consulta popular, tá? Outra forma de participação é a iniciativa, né? A livre iniciativa, que vulgarmente a gente chama de abaixo-assinado. Então, as pessoas fazem pedidos e encaminham, né, para as casas, né, legislativas, para fazer, por exemplo, um hospital regional na cidade, para construir um viaduto numa rodovia em que as pessoas estão atravessando a rodovia a pé e está correndo risco de sofrerem atropelamentos, né? Então, são exemplos de livre iniciativa em que o próprio povo pode tomar essa iniciativa, né? Além disso, o povo participa através de campanhas do agasalho, de campanhas do quilo, plantando árvores, discutindo publicamente a política, fazendo cursos de política, ajudando na construção da cidadania através de um debate saudável de temas importantes para o município. Nós temos também as audiências públicas, né, que são convocadas pela Câmara ou pela Assembleia Legislativa em determinados lugares para poder discutir um tema polêmico ali da região, né? Então, todas essas são formas de democracia participativa, tá? E a cidadania, o conceito do Thomas Marshall sobre cidadania, ele vai dizer que é um status concedido àqueles membros integrais de uma comunidade. Então, todos aqueles ou aquelas que possuem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Isso é um conceito tirado do livro do Thomas Marshall, que é um dos grandes estudiosos do tema da cidadania, né? E a cidadania, para o Thomas Marshall, ele vai dizer que se divide pelo menos 3. A cidadania civil, que é aquela em que há a garantia de direitos relativos à nossa liberdade. Então, liberdade de vir, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de propriedade, liberdade intelectual, é o que ele chama de cidadania civil. A cidadania política é aquela quando exercemos a nossa participação política, artigo 14 da Constituição Federal no Brasil, principalmente, né? E a cidadania social ou socioeconômica é aquela que nós temos
a garantia, né, de direitos relativos à dignidade da vida humana. Então nós temos os direitos trabalhistas, o artigo 6º da Constituição são os direitos sociais, o artigo 7, que são os direitos trabalhistas, né? São garantias que garantem a dignidade mínima, né? E também aqui é bom lembrar do artigo 5º da Constituição, que traz as liberdades e garantias constitucionais para todos nós, né, cidadãos e cidadãs brasileiras, né? Importante. E a cidadania ativa e passiva também são conceitos importantes do Thomas Marshall. Ele vai dizer que o cidadão ativo é aquele que integra, que participa, que se compromete, que envolve em todos os assuntos da comunidade, que participa debatendo, discutindo a política, discutindo de modo harmônico, com palavras e não com violência, e não com ameaça, e não com agressões, né? Então, o cidadão ativo é aquele que participa ativamente da vida política, né, do seu país. E o cidadão passivo é aquele que é neutro, é aquele que não participa ativamente, um tanto quanto individualista, né? Ele só reage quando alguma coisa afeta diretamente o seu direito ou os seus privilégios, aí esse cidadão passivo se manifesta. Caso contrário, ele se omite, ele fica neutro, porque ele percebe que essa situação acaba lhe dando vantagens e benefícios, né? O cidadão passivo, em muitos momentos, ele equivale ao analfabeto político, né? O analfabeto político é um conceito importante do Bertolt Brecht, em que ele vai dizer que é aquele que fala que odeia política, que está ausente, que não quer saber de política, que odeia político, e por essa razão não sabe os preços dos produtos, da cesta básica, da energia elétrica, do combustível, e como que esses preços e valores e uma política de alguém possa impactar a vida das pessoas. Quando alguém é esse ou essa analfabeto político ou analfabeta política, ele está ausente a tudo isso. E ele não sabe as consequências de elegerem pessoas exatamente por não acompanhar a vida política. E aí ele elege qualquer pessoa. E, em algumas das vezes, ou muitas das vezes, essas pessoas comprometem governos ruins, né? Que vai ampliar uma condição negativa, né? Daquilo que as pessoas esperam que o poder político façam por todas as pessoas, né? A política não é só para um pequeno grupo, né? Os benefícios políticos são para todos, né? É o bem comum, é o bem coletivo. Desde a Grécia Antiga, lá no século V a.C., nós já tínhamos a ideia de que política é coletividade, é representatividade, é corresponsabilidade, é exercício com responsabilidade da cidadania. Então, o cidadão passivo, e muitas das vezes, ele equivale ao analfabeto político, porque ele quer ser neutro e ausente de tudo, e ele acaba comprometendo negativamente a vida da coletividade, por não se comprometer, por não investigar, por não estar atento àquilo que a classe política está fazendo. Tá certo? Importante a gente lembrar daí, né? E, antes de terminar, lembrar da cidadania regulada, que é um conceito do professor Vanderlei Santos, né? Faleceu há 2 anos atrás, era professor da UFRJ, e ele vai dizer que a cidadania regulada é aquela cidadania que depende muito da imprensa, dos órgãos constituídos, do próprio povo ficar o tempo todo fiscalizando e apontando os desvios e apontando os pontos negativos para que ela possa ser aprimorada. Então, de repente, a gente está vivendo uma situação de flexibilização de leis do trabalho que impactou a vida do trabalhador brasileiro, gerando, né, alto desemprego, gerando fome, gerando aumento da miséria, da desigualdade social. Então, na cidadania regulada, a imprensa, os órgãos constituídos, o cidadão ativo, aquele que participa ativamente, ele pode denunciar essas questões, ele pode chamar essas questões ao debate para que elas possam ser regulamentadas e diminuir, então, os prejuízos que possam estar acontecendo, né, que forem observados a partir da imprensa, dos órgãos constituídos e do próprio cidadão ativo, tá certo? Essa seria a cidadania regulada, tá bom? Então eu deixo aqui um abraço forte, e antes de terminar essa aula, eu me lembrei, né, de um conceito importante que está ligado a essa teoria de Estado, que é o uso legítimo da violência por parte do Estado, né?
Quando que o Estado usa dessa violência legitimamente? Quando ele exerce o controle, quando ele fiscaliza. Então a blitz, quando ele faz uma prisão, quando ele faz uma busca e apreensão, quando o juiz determina a citação ou a prisão de alguém dentro de um processo judicial, tudo isso é o uso legítimo da violência por parte do Estado, né? É legítimo por quê? Porque são práticas burocráticas, que equivale àquilo que a lei autoriza a qualquer governo fazer, né? Controlar, limitar, fiscalizar, punir, multa, prisão, tudo isso compete àquilo que é o uso legítimo da violência por parte do Estado, né? No entanto, esse uso legítimo da violência por parte do Estado, ou da força por parte do Estado, não se confunde com abuso de autoridade, que é quando o Estado é excessivo, né? Quando o Estado fere o que a lei determina, ele prende sem ter um mandado judicial e um processo, ele é agressivo com o cidadão, ele espanca pessoas, né? Ele acaba perseguindo alguém e numa bala perdida ele mata crianças inocentes, né? Então, nesses casos, desconfigura o uso legítimo da violência e o Estado agiria, então, com abuso de autoridade, quando ele tem uma excessiva forma de agir, de punir, de fiscalizar, gerando consequências ruins para a sociedade. Tá bom, gente? Agora sim, então, um grande abraço, até a próxima, espero que esses conceitos possam ajudar vocês.